Olá, é um prazer falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. O meu nome é Maria Tereza, eu sou psicanalista e AT, né? Faço parte de uma equipe de acompanhamento terapêutico chamada Equipe Nós, né? Que existe há 10 anos em São Paulo. Também sou psicóloga clínica em um hospital de oncologia pediátrica, mestranda na Unifesp pelo Departamento de Pediatria e atuo no consultório particular em São Paulo, né, Brasil. Bom, o título do meu trabalho é A Dança de Salão no Acompanhamento Terapêutico. É um importante instrumento na direção de tratamento de um caso de debilidade mental. Eu vou relatar, né, um relato de caso, um estudo de caso de um jovem rapaz de 23 anos. Esse acompanhamento durou 5 anos e eu formalizo esse caso, né, a partir da teoria de Freud e Lacan. Então, esse paciente chega com 23 anos de idade, a queixa da mãe é que depois do diagnóstico oncológico, enfim, depois do tratamento de um câncer no sistema nervoso central, o filho não conseguiu mais, enfim, se relacionar, se inserir num grupo. A mãe traz o câncer como um marco na vida da família. E, enfim, ele se interessa pela dança de salão, e a gente começa o acompanhamento daí. A mãe antecipa que o filho não conseguirá, porque ela acha que ninguém vai querer dançar com ele, e eu faço a proposta de dançar com ele, de iniciar esse acompanhamento com ele, e a gente começa a dançar numa escola de dança de salão, que tem bailes temáticos, enfim. No início é difícil, é um paciente extremamente robotizado, com uma fala muito colada na fala do outro, muita ecolalia, ou às vezes entre uma palavra e outra, uma pausa muito grande. Nesse primeiro momento, a mãe, por exemplo, completava muito as frases para ele. E no texto, né, eu vou discutindo um pouco o diagnóstico desse paciente, né? O que eu trabalho no texto de teoria, de discussão? Eu percebo, né, que a minha hipótese diagnóstica, né, é de uma psicose, de uma estrutura psicótica, mas que o sujeito ele faz um arranjo pela via da debilidade mental, de acordo com o que o Lacan fala da debilidade mental no Seminário 11. E ele fala que é uma das manifestações da holófrese, junto do fenômeno psicossomático e da psicose, mas que em cada um o sujeito ocupa um lugar. Então, a minha hipótese é que o Daniel, um nome fictício, né, ele tem uma estrutura psicótica e um arranjo pela via da debilidade mental. E aí, ao escutar a família, né, paralelo a esse trabalho dele na dança de salão, no teatro, eu escuto uma impossibilidade dos pais de lidar com a psicose do filho. Então, esse paciente ele já havia recebido esse diagnóstico, né, de esquizofrenia na infância, né, teve um surto importante na adolescência, e isso demorou muito para aparecer no acompanhamento. Então, eu sustento ali uma impossibilidade dos pais de lidar com a loucura, né? E aí eu uso também, além do Seminário 11 do Lacan e do texto Subversão do Sujeito, né, que está nos escritos dele, eu uso uma tese de mestrado de uma psicanalista do Rio, a Elizabeth Rocha Miranda, que ela sustenta a debilidade mental nas 3 estruturas clínicas: psicose, neurose e perversão. Então eu trabalho com a hipótese dela dentro da psicose, e ela conversa muito com o texto da Manoni, com um livro super importante da Maud Manoni, que é A Criança Retardada e a Sua Mãe. E lá a Manoni fala de uma fusão de corpos na debilidade mental. Ela tira isso da esfera cognitiva apenas, né, física, ela eleva a algo que tem a ver, que está implicado na família, com os pais e com o sujeito em questão. Então ela fala de uma fusão de corpos entre mãe e filho, e o Lacan, no Seminário 11, discute com ela, né, e fala da holófrase, fala que não é uma fusão de corpos, mas uma fusão de significantes. E a Elizabeth Rocha Miranda, na sua tese de mestrado, trabalha com o Seminário 11, trabalha com a Maud Manoni, e ela
sustenta, né, a debilidade mental nas 3 estruturas e fala que a debilidade mental tem um efeito de velar os efeitos da estrutura, tem um uso, né, ela vela os efeitos da estrutura. Então eu escutei ali que o Daniel, a psicose dele ficava escondida atrás da debilidade mental e atrás do câncer, né? E aí, para concluir, assim, dentre os questionamentos que eu faço, eu uso uma parte da tese da Elizabeth Miranda, porque ela fala que um dos lugares que o psicanalista pode ocupar para a família é de salvador, né? O educador que vai salvar, que vai curar o filho. Então, esse acompanhamento terapêutico, depois de 5 anos, acaba de uma forma abrupta, porque essa família, para seguir com o acompanhamento, eles precisariam rever a sua posição em relação à castração para esse filho ter uma outra relação com a loucura, né? E eu escutei ali uma impossibilidade. Então acaba de uma forma abrupta e eu questiono se dá para falar que a debilidade mental é uma escolha do sujeito diante do que ele reconhece no outro como possibilidades de lugar para ele. Mas enfim, eu discuto melhor isso no texto, eu trabalho passagens importantes ao longo do acompanhamento, alguns recortes que ilustram um pouco como eu fui construindo essa hipótese e espero que vocês leiam, né? Porque assim como esse vídeo, o texto também estará disponível para vocês. Tá ok? Obrigada, tchau, tchau.